Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre o contrato de locação de coisas, que tem previsão específica no Código Civil, nos artigos 565 a 578. Todo mundo preparado? Então, vamos lá. A definição do primeiro artigo que trata dessa espécie de contrato, o 565, é muito didática. Vamos dar uma olhadinha nela. Gostaria que vocês prestassem atenção para as palavras que eu deixei destacadas no slide. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. Ou seja, é da essência do contrato de locação de coisas que o bem seja irrepetível, com características singulares que não o tornem substituível por outro da mesma espécie e qualidade. Além disso, é necessário que haja uma remuneração, sob pena de a natureza do contrato se desvirtuar, passando a se assemelhar ao comodato. A gente está diante, portanto, de um contrato bilateral e oneroso, assumindo cada parte obrigações determinadas e sacrificando seus bens reciprocamente. Ao contrário do contrato de depósito, ele não é personalíssimo, podendo se convencionar, por exemplo, a sublocação por parte do locatário. Pode ser ainda celebrado verbalmente, embora se aconselhe a forma escrita para que o locador possa se proteger mediante a fixação de alguma garantia. Desde já, uma observação importantíssima. O Código Civil não regula a locação de prédios urbanos, que tem tratamento próprio pela Lei 8245 de 91, conhecida como Lei do Inquilinato. Aliás, ela própria aponta que é também o Código Civil o diploma responsável por regrar as locações de imóveis pertencentes aos entes federativos, vagas autônomas de garagem ou espaços para estacionamento de veículos, espaços em que se faz uso publicitário, a parte hotéis residenciais ou similares, e arrendamento mercantil, mais conhecido como leasing. Feita essa ressalva, vamos voltar para caracterizar o contrato. O seu objeto pode ser tanto um bem móvel como imóvel, mantida a necessidade de infungibilidade. Esse bem não pode ser consumível, pois não poderia ser restituído nesse caso. Não há impedimento para que sejam alugados bens inalienáveis ou tombados. O aluguel abrange os acessórios do bem locado, incluindo as pertenças e as benfeitorias. E nesse ponto se diferencia bastante do contrato de compra e venda, que em regra não contempla as pertenças, como, por exemplo, um ar-condicionado e uma sala de estar. A gente já disse que deve haver uma remuneração, e agora a gente acrescenta. Essa remuneração deve ser séria, ou seja, razoável e compatível com a importância econômica do bem alugado, sob pena de se descaracterizar o contrato de locação de bens e aproximá-lo de outros tipos contratuais que têm um regramento diferente. O aluguel e os encargos, se não houver convenção a esse respeito no contrato, são pagos no domicílio do locatário, mas nada impede que se convencione outro local ou que se faça uma transferência bancária, por exemplo. A essa altura, a gente pode se perguntar: somente o proprietário do bem pode figurar como locador? A regra, sem dúvida, é de que sim, mas como toda boa regra tem as suas exceções, não há problema em se dizer que pessoas que têm poderes de administração, apesar de não serem formalmente proprietárias, podem sim assumir a posição de locador, tal como acontece com o inventariante e o usufrutuário. O Código Civil, nos seus artigos 566 e 569, traz respectivamente as obrigações do locador e do locatário, que são de fácil leitura e compreensão, mas vale a pena comentar brevemente alguma delas. O Nelson Rosenwald comenta que, por parte do locador, ele deve entregar a coisa, sob pena de resolução do contrato, por inadimplemento, ou de ser compelido a fazê-lo por meio de tutela específica. Também não pode o locador entregar o bem sem as pertenças, que atribuem a ela a utilidade e serviço, a menos que isso tenha sido convencionado.
O locador deve também garantir o uso pacífico do bem, ou seja, antes do vencimento do contrato, por prazo determinado, ou da notificação, no caso que não haja prazo. Nesses casos, não é possível que se pretenda a restituição prematura da coisa. Já o locatário tem os seguintes deveres. Ele deve usar a coisa de acordo com o uso previsto no contrato e a sua natureza. Ou seja, ele não pode alugar um imóvel para uso residencial e instalar ali, por exemplo, a sua empresa. Ele deve sempre avisar o locador quando terceiros tentarem turbar a sua posse, pois ainda que não esteja na posse direta, o locador tem inegável interesse na manutenção da posse pelo locatário. Além disso, ele deve restituir a coisa ao final no mesmo estado em que a recebeu. É óbvio que haverá no bem deteriorações que a gente poderia chamar de naturais, que são esperadas pelo uso regular, e por essas não haverá necessidade de responder. Mas se houve danos ou avarias no bem a que deu causa, ele deve então providenciar o conserto antes e devolvê-lo ao locador. Um dispositivo muito importante para a compreensão do contrato de locação de coisas é o artigo 571. E a gente deve reter dele o seguinte: os prazos contratuais devem ser cumpridos. Se o locador quiser ter o bem de volta antes do prazo, ele terá que indenizar o locatário pelas perdas e danos que ele experimentar. Se ele não receber esse valor, ele pode exercer o direito de retenção do bem. De outro lado, se o locatário quiser entregar o bem antes do ajustado, ele vai ter que pagar proporcionalmente a multa que foi estipulada no contrato. O direito de retenção, que pode ser exercido pelo locatário, também é válido quando não for ressarcido pelas benfeitorias necessárias ou pelas úteis, desde que essas últimas, as úteis, tenham sido expressamente autorizadas. É importante notar que a súmula 335 do STJ prevê que nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Se a locação se der por prazo determinado, ela cessa automaticamente ao seu final, salvo se o locatário permanecer com a coisa sem oposição do locador, caso em que se dá a prorrogação por prazo indeterminado. Por outro lado, se não houver prazo, o locador deve notificar o locatário para a restituição do bem, respondendo esse último pelos danos que acometerem a coisa, inclusive por caso fortuito. Por fim, vale destacar que em caso de alienação da coisa, enquanto vigente o contrato de locação, o comprador não é obrigado a considerá-la, a não ser que haja uma cláusula de vigência devidamente registrada no cartório de registro de imóveis para os bens imóveis ou no cartório de registro de títulos e documentos para os bens móveis. Atenção! O artigo 567, parágrafo 2º, faz uma ressalva. No caso de bem imóvel, ainda que não haja registro da cláusula de vigência, o locador deve notificar o locatário para que desocupe o imóvel, tendo 90 dias para tanto. É isso, meus amigos. Falamos dos aspectos principais do contrato de locação de coisas. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.